A paz do Senhor Jesus a todos. É com grande amor que eu venho trazer esse testemunho e espero que esse testemunho mude vidas, que esse testemunho faça com que perdoe alguém que você deva perdoar. É com grande autoridade que eu venho falar sobre o perdão, porque hoje eu sei o que é um alívio de um perdão e como é transformar a sua vida depois de um perdão. E para começar, antes do meu testemunho, eu vou ler um capítulo da Bíblia para vocês, Marcos 11, 25, onde Jesus ele fala assim: E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará a ofensa de vocês. Muitas vezes a gente pede perdão a Deus por algo que fazemos, por algo que a gente já fez de errado. E acha que Deus vai nos perdoar. Mas ele fala na sua palavra que não vai perdoar se você não perdoar a quem tem que perdoar. Então, deixa eu começar o meu testemunho. O meu pai largou a minha mãe, eu era muito nova, por uma outra mulher. Então, tudo começou aí. Eu fiquei muito chateada com meu pai. Eu era muito apegada ao meu pai, mas fiquei decepcionada pelo que meu pai fez. E a gente chegou até passar fome devido não ter um pai dentro de casa e a minha mãe não ter trabalho, depender do meu pai. Mas agora o meu pai não dava nada pra gente. Passamos uns anos assim. E eu, quando passava na frente da casa dele, porque eu comecei a trabalhar novinha, tomando conta de gêmeos, eu ficava chateada de meu pai largar a nossa vida. Então, toda a amargura começou a partir daí. Passado um certo tempo, o meu pai faleceu. Faleceu novo, do infarto. E no momento que ele faleceu, uma noite anterior, eu sonhei com meu pai. Eu sonhei com meu pai correndo no meio de umas flores de campo amarela, que vinha ao meu encontro. E eu ia abraçá-lo, mas ele chegava a um certo limite e não conseguia me abraçar. Então eu acordei com toda a certeza do mundo que meu pai tinha falecido. E passado depois, minha prima trouxe a notícia, logo cedo, que meu pai tinha falecido. Então nos preparamos para ir ao velório do meu pai, já que ele não estava na mesma cidade que a gente. E quando chegou a hora de uma pessoa levar a gente até lá, chegou uma notícia de que a minha avó não queria nenhum dos netos lá. Não queria porque disse que não tinha neto daquela pessoa, que era minha mãe. Então eu não vi o meu pai no seu funeral. Então eu lembro meu pai hoje como se ele estivesse vivo. Para mim ele não tinha morrido, né? Mas acabou com meu pai ali. Só que eu levei aquela mágoa da minha avó por muitos anos. Então eu saí do país, fui morar em outro lugar, nunca mais tive notícia daquela pessoa. E quando já estava cá em Portugal, uma prima minha me encontrou e falou que a minha avó tinha tido derrame, estava em cadeira de roda e queria me pedir perdão. Mas eu falei que não tinha nada para perdoar aquela mulher. Não dei continuidade na conversa e levava aquela mágoa dentro de mim. Mas não só levava mágoa, como minha vida toda também trazia aquela mágoa. Eu falava que estava tudo bem. É como se você tentasse colocar óleo em água. Ele não se mistura. Então eu falava que estava tudo bem, mas eu não conseguia perdoar a minha avó. Passado um mês ali, minha avó faleceu. E eu chorei amargamente. Mas eu não chorei, não foi porque minha avó tinha falecido. Eu chorei porque eu não conseguia perdoar minha avó, mesmo sabendo que ela estava morta.
Por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. Só que a minha vida foi toda abaixo. Eu comecei a ser amarga, comecei a colocar a culpa nas pessoas. Eu pensava que eu tinha Deus só por não rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque na época eu era católica. E eu acho que muita gente faz, reza um Pai Nosso, mas não sabe o significado da oração. Porque na oração fala, perdoai assim como nós perdoamos. Eu fui hipócrita, porque eu não conseguia perdoar. Só que eu tive um acidente, passado uns anos, de um pé. E eu estava no trabalho. Do nada, eu tive esse acidente no pé. E o pé, tive o pé começou a inchar e eu tive que ficar em casa. E quando, tive um entorse no pé. Não lembrava a palavra, mas agora veio. E eu fiquei em casa. E quando eu fiquei deitada nessa cama, sem entender por que minha vida estava assim, foi lá que eu pedi socorro a Deus. Por que é que a minha vida estava desse jeito? Por que é que nada na minha vida dava certo? Comecei a observar a minha vida. Comecei a fazer cursos, como eu já falei em outros vídeos, PNL, que é Programação Neurolinguística. Comecei a fazer vários cursos. Só que teve um curso, que eu não vou falar o nome de uma pessoa aqui, que foi a chave. Não estou falando do curso, mas eu entendi que nada nesse mundo você não chega a lugar nenhum nesse mundo se você não tiver Deus na sua vida. Eu vi que em todos os cursos, uma das bases que ele usava era de provérbio. Lógico, eu não sabia quem eu era. Eu trazia peso da minha infância, trazia uma carga muito pesada. E nisso eu me tornei vítima do mundo, queria agradar a todos, porque eu não sentia amor por mim. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Então por isso que eu falo, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia porque eu comecei a ler. Eu tinha a Bíblia desde a minha infância, mas era tipo uma decoração na minha casa. E quando eu comecei a ler a Bíblia, comprei uma Bíblia de estudo, comecei a estudar, comecei a ver a palavra do Senhor, comecei a aplicar um ensinamento de Jesus na minha vida. Ame seu próximo. E quando veio a palavra perdão, eu voltei ao passado. Eu voltei de toda a minha infância, de quanto eu fui feliz, mas quanto eu fui rejeitada pela minha avó, de quanto eu sofri de bullying, porque na época me chamavam de dente de coelho. Eu comecei a ver toda a minha infância. E eu comecei a me ver que eu tinha me tornado aquilo que o mundo queria que eu acreditasse que eu era. Eu não era aquela pessoa. Nós não temos duas digital, somos únicos, somos filho de Deus, feito pela mão do oleiro, somos servo do Senhor. Não é como o Senhor, como nós queremos que o Senhor vai fazer por nós, mas sim como o Senhor faz por nós. Deus ele não é nosso servo, somos nós que somos servos do Senhor. E quando vem um desafio na nossa vida, não é porque Deus não nos ama, é simplesmente porque Ele quer que você abra os seus olhos. Lembra que na Bíblia fala que muitos têm olhos e não vê? Tem ouvido e não escuta? É porque a gente não presta atenção no que o Senhor quer para nós. Então é preciso que venha um grande desafio na nossa vida para a gente acordar. Não é que vai ser o fim, ninguém morre por isso, ninguém vai acabar ali. Mas é preciso para a gente crescer. Se Deus tem algo maior para a gente, vou dar um exemplo. Davi, ele foi perseguido. Davi, ele foi rejeitado, ele foi perseguido. Imagine se Davi, ele matasse Saulo quando ele tinha que matar. Ele acreditou foi no Senhor. Ele seguiu a lei do Senhor. E ele confiou. Ele se escondeu quando tinha que se esconder. Ele lutou quando tinha que lutar. Ele orou quando tinha que orar. Mas ele sempre confiou no Senhor. E mesmo quando houve aquele pecado
no reinado de Davi, ele falou que poderia levar tudo, menos a presença do Senhor dele. Então, fique certo. Você pode perder carro, perder casa, perder a sua saúde, perder o que for, mas não perca a presença do Senhor. Então, voltando ao testemunho, eu comecei a ver que eu não perdoava a minha avó. Então, eu comecei a ver o que a minha avó também fazia por mim. E comecei a trabalhar isso em mim. E eu não consegui sozinha, gente, eu não vou mentir. Mas foi com a ajuda do Senhor que eu consegui perdoar a minha avó. E hoje eu sei, certeza absoluta, que eu perdoei a minha avó. Que não importa onde ela esteja, ela está livre disso. Talvez a minha avó nem lembrasse o que ela fez a mim. Porque o perdão não é o que os outros fazem a você, mas como você leva aquilo. E quando você não perdoa, não é a pessoa que vai sofrer com isso, mas você que vai sofrer com isso. O perdão é um alívio, é você falar naquela ferida e ver simplesmente uma cicatriz. Ela não dói mais. Ela é leve. E é isso que eu sinto hoje, sabe? Então, continuei a minha luta depois do perdão. Continuei a minha luta, né? A minha caminhada em encontro do Senhor. E todos os dias, eu nas minhas orações pedi a Deus que Ele me mostrasse o caminho. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, eu ajudo muito idosos aqui onde eu moro. Eu ajudo muito Eu amo ajudar pessoas mais idosas. Pessoas, porque aqui em Portugal tem muitos idosos. E eu amo fazer isso. Eu amo ajudar. Não é minha profissão, mas eu amo ajudar. Já foi minha profissão. Eu já trabalhei como cuidadora de idosos. Mas tem uma outra profissão. Mas eu amo fazer isso. É algo que me dá prazer. É cuidar. É amar aquelas pessoas. Então eu vi que precisava de algo. Eu não estava encontrando. Olha, então eu vou te contar. Então, uma certa manhã, eu acordo de manhã, eu até fiz um vídeo aqui para vocês, porque eu fiquei tão contente. Você sabe, você ter a certeza de que é Deus falando com você. Gente, eu nunca vi Deus, eu nunca escutei a voz de Deus por fora, porque eu fico imaginando, sabe, como dizia quando Deus falou através com o povo de Moisés, que eles tiveram medo. Imagina o trovão, ontem mesmo estava trovejando aqui em Portugal, e eu fiquei imaginando a voz do Senhor. Mas eu senti que o Senhor estava falando comigo. E o que eu senti foi muito claro. Que eu falei, eu não sabia o que era alma e espírito. Eu não sabia distinguir a diferença daquilo tudo. E eu falava a vontade da carne, eu tenho que trabalhar a minha vontade da carne, eu tenho que abandonar. Hoje eu não consigo usar roupas decotadas. Hoje eu tenho vergonha de usar maquiagem muito forte. Isso é tudo o Espírito Santo que trabalha conosco. E essa semana foi uma semana de glória, uma semana de bênção na minha vida. Por isso que eu digo, não desista do caminho do Senhor. É bênção, é glória, sabe? Não se sinta perdido, não fica apressado, é tudo no tempo do Senhor. E essa semana eu estava trabalhando, eu comecei a orar de manhã, fui lendo, escutando, porque como eu não tenho tempo, eu vou escutando a Bíblia, né, em áudio. E eu estava escutando a Bíblia, mas continuei a orar. E de repente, o meu corpo começou a esquentar. Tudo começou a tremer. Eu nunca orei da forma que eu orei. Eu nunca tinha orado da forma que eu orei. Mas eu orei muito, muito. E louvando ao Senhor. Não é uma oração, era louvando o Senhor. Nunca, a oração não era para mim. A oração era de adoração. Sabe, eu nunca tive um sentimento desse. Foi um sentimento muito bom. Uma vontade de não sair dali, sabe, de continuar. Eu não entendia quando as pessoas falavam que ficava muito tempo orando. Mas agora eu entendo. Eu tive uma experiência. E a experiência foi muito boa. E no dia seguinte, quando eu pedi a Deus discernimento, que me ensinasse, porque eu estudo a Bíblia, não é na igreja com estudo bíblico, mas sim eu creio que é o Espírito Santo me guiando, sabe?
E eu tinha essa dúvida. Então eu escutei bem claro que eu tinha que alimentar o meu espírito. Eu tinha que alimentar o meu espírito. Que a minha alma era minhas vontades e minhas sensações. Eu tenho isso muito claro. Porque o meu espírito é esse que eu tenho que alimentar. Não fique pensando que Deus não está vendo você, que Deus não está escutando as suas orações. Ele está escutando as suas orações. Porque quando eu oro o Senhor, não vou dizer na hora, às vezes não é na hora, mas eu sinto cada agir de Deus, cada detalhe, sabe? Eu quando saio na rua, hoje mesmo quando a gente escuta falando das guerras, eu sei que existe a guerra, mas o que me preocupa é de eu estar preparada quando vier o Senhor. Por isso que ele fala que leva um, vai ficar outro, porque muitos não vão estar preparados. A gente não tem que esperar para amanhã, a gente tem que se preparar hoje, agora. Não sabemos daqui a pouco o que vai acontecer. O mundo, eles vão te criticar. As pessoas, eles vão te falar. Às vezes você pode até desanimar, se você não estiver preparado, você vai desanimar, dizer, fulano está muito santinho, não, fulano está isso. Eles não verem o que você é, mas sim o que você foi. As pessoas não acreditam na sua mudança, sabe? Existe uma mudança. Você pode fazer a diferença pelas suas descendências. Então não se conforme pelo que você está hoje. Busque o Senhor, acredite no Senhor. E saiba que Ele tem um plano para a sua vida. Que cada um de nós, se a gente aceitar o Senhor Jesus, se você bater na sua porta, se você bater todo momento, e bater lendo a palavra do Senhor, pedindo discernimento, orando, jejuando, não desista se você não vê que não está acontecendo alguma coisa. Porque no começo eu sei que foi difícil para mim. Eu dizia, será que eu estou ficando louca? Será que eu vou conseguir alguma coisa? Mas eu sou pecadora. Mas isso é que Satanás quer que você pense. Que você é pecadora, que você não merece o amor de Deus. O Senhor, Ele não vai buscar os saudáveis. Ele falou na palavra. São os doentes. E esses doentes somos nós. Que estamos cegos perante o mundo. Que estamos tapados os ouvidos. Nós somos criatura feita pela mão do oleiro. Não fique preso à falta de perdão. Somos pó. Um pedaço de barro que não quer dar o perdão ao outro. Como é que nós somos capazes de pedir o perdão a Deus se não somos capazes de liberar o perdão? Isso faz bem à nossa alma, nosso espírito, nosso coração. E você vai viver mais leve. Não vou dizer que o caminho de Deus não é difícil, mas é algo leve. É difícil, mas é leve. É leve. Você quando vê os desafios vindo, isso é alimentar a sua fé. Quando você lê a palavra de Deus, ele está alimentando a sua fé. Cada vez você pode ler o capítulo agora, depois ler de novo, são palavras vivas. A cada vez que você lê tem um significado diferente. É infinito o seu amor. É infinito os seus ensinamentos. Mas isso não sou eu. É você, cada um de nós que temos que insistir. E é possível. É possível. Não há caso impossível. Não há. Não há. No começo você pode não entender. No começo você pode até desanimar. Mas não desista. Não desista. Mesmo que se afastar pessoas como se afastaram pessoas de mim. Eu parei de ser convidada. Pessoas falavam por as minhas costas. Próprio do seu redor é que vão te criticar. Não é aquele que dói, é porque é aquelas pessoas que você conhece. São pessoas que estão no teu ciclo, que vão tentar te desanimar. Mas isso não são eles. Não olhe dessa forma. Fulano, não. É Satanás que utiliza pessoas. Porque ele sabe que você está no caminho certo. Então, creia na palavra do Senhor. Ame o Senhor. Seja serva do Senhor. Insista. Bata.
que Ele abrirá. Ele abrirá. E fiquem todos com Deus. Espero que esse testemunho vocês tenham gostado muito. Se vocês não gostaram, olha, que fique com o Senhor Jesus, de qualquer forma. Se vocês não gostaram dessa vez, leia de outro jeito, ou escute de outro jeito. Talvez a gente não está preparado para escutar as coisas, né? Às vezes a gente não está preparado naquele momento e a gente vê a mensagem diferente, né? Mas se vocês gostaram, compartilhe para alguém que está precisando, coloque um joinha e fiquem todos com Deus e um abençoado dia para vocês. Fiquem todos com Deus.